Se você lê, mas sente que não entende nada profundamente, quando você chega no final da página, pensa, o que eu acabei de ler? Bom, saiba que você não está sozinho nessa. E a culpa não é inteiramente sua. O que eu vejo que as pessoas não falam geralmente é que a grande chave para ler os livros de verdade, entendeu? Compreendendo as coisas que estão ali, não é a velocidade, né? Ler muito rápido ou ler muito devagar, mas sim a imaginação. E hoje eu vou te mostrar como esse é um dos principais motivos pelos quais a leitura trava e muitas pessoas acabam abandonando os livros. Esse vídeo faz parte de uma minissérie que eu tô gravando com 3 vídeos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a imaginação, no próximo sobre a atenção e por fim sobre a memória. Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é João Dias, aqui a gente fala sobre livros e vida de estudo e vamos lá para mais um vídeo. Aqui eu vou defender a ideia de que a leitura sem imaginação é morta. Porque durante muito tempo, o que me impediu de aproveitar inteiramente os meus livros, e cara, eu li livros de diversos tipos diferentes. Eu comecei lendo livros de autoajuda, depois livros de empresa, depois livros de gestão, de riqueza, nananã. Agora eu tô lendo livros de literatura, livros de filosofia, livros de teologia. E velho, o que eu percebo é que eu lia devagar, lia de novo, voltava, às vezes eu tava lendo uma frase, tinha que voltar no início da frase para ver se eu entendia o que estava sendo dito. Enfim, de certa forma, parecia que o livro não entrava na minha cabeça, entendeu? Até que eu percebi, então, quando eu comecei a passar por esses livros de literatura, filosofia e tudo mais, percebi que o que faltava não era a velocidade de leitura, mas sim a visão. O que eu quero dizer com isso? Eu lia as palavras, eu lia os capítulos, mas eu não via as cenas acontecendo. Não tinha a noção do peso do que estava sendo dito. Deu pra entender? Era basicamente como assistir um filme em preto e branco, sem som. Agora eu vou te dar um exemplo muito simples do que eu quero dizer. E você vai ver que faz algum sentido. Eu vou citar uma frase, tá aqui escrita, o homem atravessou a ponte com o céu desabando atrás dele. O homem atravessou a ponte com o céu desabando atrás dele. É uma frase que pode ter em qualquer livro. O que eu fazia era, eu li essa frase, ok, um homem... Mas, se você tira 2 segundos para pensar sobre o que essa frase diz e começa a imaginar esse cenário, você vai começar a ver que existe um montão de camadas que podem te ajudar a fazer com que essa cena seja um pouco mais real. Qual que é o objetivo disso? Bom, simples. As frases, as ideias começam a entrar, você começa a incorporar o que o livro quer dizer. Isso é o que quase ninguém faz com os livros. Então, você começa a imaginar como é essa pessoa que estava atravessando a ponte, como é essa ponte, se tem um rio embaixo ou se é terra embaixo, como é que era o céu desabando, tava chovendo muito, ou o céu tava literalmente caindo. Enfim, são várias camadas de imaginação que pode fazer com que você absorva muito mais do conteúdo que você está lendo. Isso vai servir muito pro vídeo 2, onde eu vou falar sobre a atenção. Mas, enfim, voltando um pouco. Ler é um ato de criação. Aqui entra um dos pontos mais importantes que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Ler bem não se trata de absorver informações. Beleza? Ler bem não se trata de absorver informações, porque essa é uma visão que muitas vezes a gente tem graças à escola. A gente tenta pegar o máximo de informação porque a gente vai ter uma prova e aí eu começo a decorar algumas coisas para fazer a prova e tudo mais. Mas a gente precisa sair um pouco dessa ideia se a gente quer aproveitar um livro de verdade. Como que a gente faz isso? A gente tem que ler e começar a reconstruir os significados daquelas coisas que estão sendo ditas ali. Bom, mais uma vez você é obrigado a citar o tão famoso Mortimer Adler. Ele escreveu o livro Como Ler Livros. Vocês já devem estar cansados de eu falar sobre esse cara aqui, mas é porque tem muita coisa boa ali. E às vezes eu vejo as pessoas falando só sobre os 4 tipos de leitura e não sobre os outros aspectos que ele cita no livro. Ele fala que ler um bom livro é como construir uma ponte entre você, os seus pensamentos e os pensamentos do autor, entendeu? Você começa a ligar esses 2 universos. E é claro, essa ponte só existe quando você começa a criar as coisas, quando você começa a ter um espírito criativo frente aos livros. E é interessante, né? Porque você sai dessa posição passiva de alguém que está aqui como se estivesse mexendo no celular, né? Recebendo passivamente as informações. Por isso a importância da imaginação, mais uma vez. Imaginar sons, cenários, roupas, cenas, gestos, enfim, várias coisas. Tudo isso é o leitor, você, traduzindo para os seus próprios termos o que o autor está te passando, o que o escritor daquele livro está te passando. Ou seja, presta atenção aqui, a imaginação é o que traz o texto para dentro da sua realidade mental, entendeu? Para dentro do seu contexto. E aí você começa a ter uma relação mais íntima com o que você está lendo. As coisas começam a fazer muito mais sentido para você, porque você começa a enxergar o que o autor de fato está dizendo. Porque
sem essa atividade, você não vai estar lendo. Você vai estar simplesmente passando o olho pelos símbolos, né? Que são as palavras. A página vira uma parede, parede em branco quase. E aí você vai sempre, no final da página, ter que voltar no início dela pra ver de novo o que foi falado, pra ver de novo. Enfim, o que eu quero te ajudar aqui é fugir dessa repetição constante, entendeu? Da página, ler a mesma página milhares de vezes. Futuramente, você pode ler o livro outra vez. Só que você precisa avançar em certo ponto, entendeu? Isso aqui é um mapa que veio no livro do Hobbit, do Tolkien. Eu tô dizendo isso porque o Tolkien tem uma excelente frase que nos ajuda aqui no que eu quero dizer. Não sei se você sabe, mas o Tolkien é o autor de Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion e tudo mais. Então ele escreveu, em geral, livros de fantasia. Portanto, livros que exigiam do leitor a imaginação. E, obviamente, que ele defendia com unhas e dentes o poder da fantasia nas nossas vidas. Ele falava uma coisa que se aplica perfeitamente aqui. A fantasia não é uma fuga da realidade. É uma maneira de vê-la com mais clareza. Por que isso faz sentido? Porque quando você ler um livro e imagina uma cena com força, como eu disse aqui, com precisão, você não está fugindo do real. Você está, na verdade, aumentando a sua percepção do que é real. Você está aflorando a sua percepção do real. Pode ser que isso não fez nenhum sentido para vocês agora e pareceu meio filosófico demais. Mas deixa eu explicar. Um personagem que atravessa uma ponte, ele pode te ensinar várias coisas. Um personagem que atravessa a ponte debaixo da chuva pode te ensinar sobre pressa, medo, dor, coragem, sem te dizer uma única palavra sobre essas coisas. Por isso que o Tolkien diz, e eu concordo plenamente com isso, que a ficção cria um mundo que revela o nosso. Por isso que você deve treinar a sua imaginação, para que você possa, nas cenas, ver mais do que elas estão dizendo. Agora a gente vai fazer um teste, beleza? Preciso da sua participação aqui. Eu vou falar uma frase, eu quero que você imagine. E deixe aqui nos comentários alguma característica que você imaginou, beleza? A frase é: ele deixou o livro cair no chão, enquanto o trem desaparecia no horizonte. Ele deixou o livro cair no chão, enquanto o trem desaparecia no horizonte. E aí, imaginou? Você pode ter pensado qual livro que ele deixou cair, qual que era o tamanho desse livro, como era o trem, o horizonte tava pôr do sol, nascer do sol, tava de tarde, sei lá. Enfim, você pode imaginar qualquer coisa. Onde é que ele deixou esse livro cair, né? Como é que era? Foi no chão da estação ou lá no trilho do trem? Enfim, são várias as possibilidades, mas é isso que faz com que a leitura fique viva. É essa atividade que você precisa fazer quando você está lendo seus livros, porque é isso que faz a leitura ficar viva. E aquilo que você imagina, você experiencia, e aquilo que você experimenta, você tende a lembrar. Bom, então quando você sente que não entende de fato o que você está lendo, pergunte se você está imaginando essas coisas, entendeu? Se você está fazendo essas atividades que eu citei aqui, esse simples ato de imaginar o que você está lendo, é o que faz com que a leitura não seja só barulho. E no próximo vídeo dessa minissérie eu quero te falar sobre a atenção. Por que a nossa atenção vai embora depois de 2 páginas lidas? E claro, como mudar isso, né? Como melhorar a nossa atenção. Se você tem interesse em ver esse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like para apoiar esse canal e para eu saber que vocês têm interesse nisso, beleza? No meu curso de leitura e memória, eu dediquei uma aula inteira só para falar sobre imaginação e como treinar. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Te espero lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê na parte 2 dessa minissérie.